Cássio, boa tarde para você e para todos os convidados do bate-papo de hoje. Então, desastres naturais são castigos de Deus? Primeira pergunta, pastor Carlos, pastor Herbert, fiquem à vontade. Bacana. Podem conversar sobre o assunto aí, eu vou participar da conversa também. São ou não? Cássio, primeiramente quero agradecer mais uma vez o convite, né? Boa tarde a todos que estão nos vendo, nos assistindo e também nos ouvindo, talvez pela rádio, ao pastor Herbert que está aqui conosco. Que o pastor Carlos, ele trabalhava, quando na época da TV, ele ajudava, da rádio ajudava a gente, nós só na TV, você falou rádio. Acostumado com a rádio. Bom, eu acredito que não, né? Biblicamente, a gente pode ver que os desastres naturais, eles não são prova do castigo de Deus, né? Eu não consigo ver nenhum desastre natural como prova do castigo de Deus, né? A gente tem algumas passagens bíblicas que a gente pode compartilhar, mas a princípio, eu acho que a gente poderia afirmar isso, de que Deus, o papel do Evangelho, a religião, o papel da religião, assim como a origem da palavra, de se religar a Deus, não nos imune das situações, a religião não torna o nosso mundo um mundo mais seguro, né? E não é esse papel da Bíblia transformar o nosso mundo num mundo mais seguro. Nós estamos sujeitos a vulcões, a maremotos, então nós não podemos olhar nessa perspectiva de que... Eu vou pedir ao pastor Herbert para dar a opinião dele. Pastor Herbert, essa questão do desastre natural que o pastor Carlos está colocando é interessante porque há pessoas que já pensam diferente do pastor Carlos. Né? Alguns pensam assim, não, o desastre natural é uma forma de Deus punir. Vou dar um exemplo, que eu acho que foi desastre natural. Quero polemizar aqui, eu quero polemizar. Sodoma e Gomorra, não é? Foi destruída. Foi fogo, foi tal. Mas para mim, aqui dali, Deus promoveu um desastre natural. Será que eu estou muito errado ou só um pouquinho? Não, nesse caso não, porque a Bíblia é muito clara em afirmar que foi uma iniciativa divina. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma situação que não tem assim, uma resposta fácil. Nós temos que avaliar pelo menos 4 coisas diferentes. Primeiro, à luz do que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 17, a terra está debaixo de maldição. Maldita é a terra. Maldita é a terra por causa do seu pecado. Então, essa maldição, ela engloba todo o aspecto da terra, ou seja, toda a natureza, né? Clima, solo, enfim. Então, a terra está em desordem por causa do pecado original. É o caos. O caos, né? Segunda coisa que nós temos que considerar é a influência espiritual maligna. Porque o fato de Adão ter cedido à tentação, ele na realidade ele entregou, é como se ele tivesse entregado o comando da terra para Satanás. Onde que a gente pode ver isso? Por exemplo, naquele episódio da tempestade no Mar da Galileia. Sim. Né? Que a tempestade alcançou o barco que estava Jesus e os discípulos. E Jesus repreendeu a tempestade, que nós entendemos pelo texto que não era uma tempestade comum, era uma tempestade provocada. Fora do padrão. Fora do padrão. Uma terceira coisa que nós temos que considerar com relação a desastres naturais é que, infelizmente, as populações sempre estão nos lugares errados. Né? Por exemplo, enchentes. Enchentes são causadas, quando há vítimas, a enchente pode acontecer em diversos lugares, né? Mas quando ela causa a vítima, quando as pessoas estão instaladas, se habitam em lugares que há tendência para aquilo, né? E um quarto aspecto, aí cai na sua pergunta, é inegável que um desastre natural pode ser. Não necessariamente. Não necessariamente que né? Mas pode ser sim uma disciplina ou mesmo um juízo da parte de Deus, né? Sodoma e Gomorra é um excelente exemplo disso. Eu lembro que eu ouvi uma frase, não sei, eu não ouvi, eu li uma frase, não sei se é do Billy Graham, da filha do Billy Graham, não sei que alguém ligado ao Billy Graham, é uma frase muito forte, porque com certeza você está vendo o que está acontecendo aí com relação à sexualidade desse planeta. E a frase era mais ou menos assim: se Deus poupar essa geração por causa das barbáries sexuais,
né, por causa do que está acontecendo aí, Deus vai ter que pedir perdão por que aconteceu com o pessoal de Sodoma e Gomorra, porque ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado, né? Então, e a gente, quando fala assim, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus, foi algo que ele mandou, né? Ele mandou. Será que aquilo também não era desastre natural? Pastor Carlos. Bom dia, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, Cássio, eu reforço a ideia de que eu não consigo enxergar à luz da Bíblia desastre natural como uma punição de Deus. Alguns motivos. A própria filha do Billy Graham, que você acabou de citar aqui, quando houve aquela tragédia nas Torres Gêmeas, sim. Ela deu uma palavra muito bacana. Perguntaram para Billy Graham, né, para a família deles, aonde estava Deus quando tudo aquilo aconteceu. E ela falou assim, olha, Deus estava na ação dos médicos, Deus estava na ação dos bombeiros, Deus estava na ação dos psicólogos que ajudaram. E quando a gente leva para a questão da Bíblia, é claro que a criação ela sofreu com a queda do homem, né? Mas quando essa mesma questão, é até interessante que a gente volta à Bíblia, lá em Lucas 13, essa mesma pergunta foi questionada para Jesus, com a queda das torres de Siloé e com a morte dos galileus, lá em Lucas 13, foi o mesmo questionamento. Os discípulos, as pessoas começaram a questionar Jesus se aqueles desastres, que eram desastres, né, tragédias que aconteceram, estava ligado à punição. E Jesus disse que não. Ele disse que não. Ele falou assim, olha, que no momento de uma tragédia, as nossas mãos, né, o nosso apoio são muito melhores que as nossas críticas. Porque a gente tenta levar para a punição de Deus aquilo que a gente não consegue compreender numa questão natural. Então, o próprio Jesus respondeu isso, usando até mesmo a parábola da figueira estéril. E ele fala assim, olha, é como se Jesus estivesse falando para as pessoas, olha, vocês estão tão preocupados com os desastres naturais e vocês estão esquecendo da sua própria condição espiritual diante de Deus. Então, diante dos mistérios, nos cabe o silêncio. Eu acho que o silêncio diante das catástrofes são muito mais importantes do que os nossos argumentos, né? O pastor Carlos, aqui o Douglas Bortoni, que é lá da Igreja Metodista de Pouso Alegre, diz o tema é excelente, estamos ligados aqui de Pouso Alegre, lá no sul de Minas, né? Linda cidade de Pouso Alegre, e manda um abraço para você, tá joia? Douglas Bortoni. O Edivan, que também está assistindo e também mandando seu WhatsApp para o 31 984029756, 984029756. O Edivan, do lindo estado de Santa Catarina, ou Terra Bonita, Santa Catarina, diz assim, eu acho que é Deus tratando com o povo para saber que ele é Deus. Concorda ou discorda? Concordam ou discordam, pastores, do Edivan? Eu particularmente penso que Deus não tem necessidade de ficar se firmando. Afirmando como Deus. Eu não vejo dessa maneira. Mas ele faz questão de mostrar que há uma ordem no universo, né? Que há uma ordem, não só física, assim, vamos assim dizer, cosmológica, mas há uma ordem moral. E ainda que eu acredite que não é uma coisa muito frequente, ou seja, Deus manifestar o juízo através de fenômenos naturais, né, não é uma coisa comum, na minha percepção, mas existe. Eu acredito nisso. Por exemplo, é muito famoso a história de Almolonga, a cidade de Almolonga, na Guatemala, eu estou na dúvida, acho que é Guatemala. Era um lugar muito ruim, né, uma pobreza enorme, né, o lugar era... A região ali era muito pouco produtiva, quase um deserto. E isso tem coisa de 20, 25 anos atrás que isso aconteceu. Houve um avivamento espiritual na cidade, né? Um grande número de conversões, as pessoas se tornaram cristãs, começaram a buscar a Deus. E com o passar do tempo, próprio ambiente da cidade foi mudando, né? Isso é ambiente social ou o ambiente social e o ambiente climático também. Isso pode ser pesquisado, está disponível na internet, as pessoas podem pesquisar, não precisa acreditar em mim, né? Almolonga, o nome da cidade.
E o regime de chuvas mudou, a terra se tornou mais produtiva. No Antigo Testamento tinha muito disso. Tinha. Então, Elias. Não, nós nem precisamos ir em Elias, é só a gente ficar ali naquelas palavras de Deuteronômio, né? Que capítulo 29, né, que Deuteronômio que fala, né, se obedecerdes, bendito será no campo, bendito será a sua amassadeira, a sua terra, a procriação dos seus animais, etc. Então, há uma bênção para a obediência, da mesma maneira que a gente pode esperar que haverá algum tipo de juízo ou desagrado divino quando há desobediência, certo? Então, nesse sentido, eu creio realmente que é uma dessas circunstâncias em que Deus deixa bem claro que há uma ordem moral no universo. Ainda que, do nosso ponto de vista humano, seja difícil explicar, né, o que Deus permite as tragédias. Exatamente, porque que centenas, às vezes milhares de pessoas às vezes o justo morre com o ímpio. Morre junto com o ímpio. Por exemplo, uma coisa que eu percebi que causou assim, uma grande comoção na época foi aquele famoso maremoto lá de 2004. Tsunami? O tsunami, né? Lá na Indonésia, 2004. Aquilo ali foi realmente... mexeu com os conceitos de muita até medo, gente. Porque a semana passada, eu acho que a maioria das pessoas viu isso aí, deu uma recuada nos a maré oceanos. Seca, né? Pois é, as cidades litorâneas, a pessoa ficou morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Porque dizem assim, que quando o pré-tsunami você tem um recuo. O mar recua e depois volta, isso é fato. Do mar, né? O nosso papo aqui está bombando, várias pessoas mandando. A Síria, ela diz assim, o profeta Isaías profetizou e isso aconteceu, então aconteceu a destruição. Desculpa, voltando tudo. Não é a Síria, não. Escrita Síria, o profeta Isaías profetizou e está acontecendo a destruição. André, da Igreja Batista da Savassi. Eu não sei se vocês entenderam, eu não entendi a colocação. Ô André, manda de novo, eu não entendi o seu texto, desculpa a pontuação. Não sei se você está dizendo que o que está acontecendo na Síria hoje é uma profecia de Isaías do passado. Manda de novo, por favor, só para que a gente possa entender, tá joia? Desastre natural, manda mensagem aqui. Quem? A Lena Mara Almeida. Desastre natural, segundo o que já li na Bíblia, são os sinais dos fim dos tempos. Sinais de que Jesus está voltando. Me chamo Lena Mara, sou de Landry Salles, Piauí. Sou da Primeira Igreja Batista de Landry Salles. Manda um alô aí. Mandado o alô, querida Lena Mara. Pastores, esse negócio aí de volta de Cristo, será que são sinais da volta de Cristo? A Lena acredita que são. Então, Cássio, respondendo essa pergunta, a gente tem que diferenciar se as catástrofes são punição de Deus ou se são pré-anúncios da volta de Cristo. Eu enxergo, né, eu vejo pela perspectiva de que o que acontece é como se fosse um megafone de Deus dizendo que a nossa pátria também ela não é aqui, né? Quando a gente leva para a questão da catástrofe como algo punição de Deus, eu vejo que a maior catástrofe que possa existir foi o próprio Deus deixar que a humanidade se entregasse às suas próprias paixões. Eu acho que essa foi a pior catástrofe que tem, porque se Deus ele piscasse um momento e esquecesse, né, como um ato punitivo, nós não sobraríamos aqui, né? Então eu vejo que pensar nesse Deus que usa a própria criação, uma vez que ele coloca o homem como co-criador, como co-participante, co-cuidador, né? E eu acho que isso é tão interessante, Cássio, porque isso envolve uma consciência ambiental. Se a gente acha que esse mundo ele está perdido, mundo no sentido do planeta, do ambiente, né, do oikos, né, que a gente vive, a gente perde a dimensão da criação de Deus. É como se já que Cristo vai voltar, já que haverá, né, o fim de tudo isso aqui, para que cuidar desse planeta? A Bíblia diz que a natureza geme aguardando a redenção. Sim. Então, quer dizer, é consequência do pecado o que o planeta está padecendo. Exatamente. Aí, olha como que inverte. É consequência do pecado, é consequência da desarmonia do próprio homem com ele mesmo. Isso. E aí, com Deus. E com isso, a criação sofre em relação a isso. Mas não é o contrário, não é porque Deus ele está inflamado com a nossa desobediência, inflamado com a nossa rebeldia,
que ele nos pune com a catástrofe. Agora, vocês não falaram do Sodoma e Gomorra, eu vou voltar para Sodoma e Gomorra e vou pegar mais um do Antigo Testamento. E o dilúvio? Que é a catástrofe natural mais forte? Vai dizer que não foi Deus que fez aquilo? Não, isso está declarado que foi. Pois é. Né? Com certeza. Cássio, é interessante, aqueles que estão nos assistindo, eu entendo, Cássio, muito que a revelação da Bíblia ela foi progressiva. A compreensão de pecado que tem em Gênesis, em 1, é não comer o fruto. A concepção de pecado em Êxodo são romper os 10 mandamentos. Então a gente tem que diferenciar. A própria leitura do próprio dilúvio, não sei quantos conhecem a saga de Gilgamesh. Sim, né? É babilônica. Então a gente tem que... Só prova que aconteceu mesmo. Sim. Porque se você tem narrativas em todas as culturas do fenômeno de um dilúvio planetário, só prova que aconteceu. Mas eu vejo que a leitura dessa catástrofe, né, dessa desarmonia, eu vejo que ela precisa ser lida na perspectiva de Jesus. Eu acho que Jesus tem que ser a chave hermenêutica que a gente lê toda a Bíblia. Se a gente pega esses pontos, eu acho que é muito mais uma forma de ensinar. Que não foi literal? Não, eu não estou dizendo, eu estou dizendo que a forma de ler, o dilúvio, ela precisa, porque ela se diverge. Quando a gente pega o relato de Lucas, Jesus explicando sobre a Torre de Siloé, falando de uma catástrofe, eu acho que se diverge nessa posição desse Deus vingativo, punitivo. Então eu acho que são leituras diferentes, né? E aí, pastor Herbert? Bom, eu insisto... O silêncio dele... Eu insisto que há uma ordem moral no universo e que Deus, às vezes, se dá o direito, que Ele é soberano, de mostrar isso para todo mundo. Mas eu estou errado com o dilúvio? Porque Não. Mesmo porque eu tenho, assim, na minha mente, estou fazendo uma diferenciação muito específica, né? Eu estou tratando de questões que são naturais, sim, coisas sobre as quais nós não temos controle nenhum. Mas Deus tem. Né? Mas Deus tem. Diferente, por exemplo, uma guerra. Quer ver? Eu não sei a resposta, a pergunta que o rapaz mandou aí sobre a Síria, para mim não tem nada a ver. A gente tem, como é que chama? Da Samarco? Foi uma catástrofe, mas foi uma ação humana. Aquilo ali não é catástrofe natural. Foi uma catástrofe, foi uma ação humana. Sim. Já o dilúvio, qual foi a ação humana além do pecado? O homem, se o homem contribuiu com alguma coisa, foi com o pecado, né? Mas, assim, a catástrofe em si realmente não teve nenhuma participação. Agora, para não ter uma catástrofe aqui no meu ouvido, senão eu vou ficar surdo aqui, que a minha editora falando, Cássio, está na hora do intervalo. Eu não quero uma catástrofe auditiva. Vamos chamar no intervalo e voltamos já com o nosso bate-papo. Tá certo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, falando hoje sobre desastres naturais. Estou com o pastor Carlos, pastor Herbert, batendo esse papo aqui, muito gostoso. Estamos até tendo uma certa polêmica aqui, não só aqui no estúdio, mas também de casa. Várias pessoas, alguns estão entendendo que o desastre natural pode sim ser uma maneira de Deus tratar com a humanidade, outros dizendo que não, né? Pegando a perspectiva do amor de Deus. E vamos ouvir também o que a Risa Castro, direto da redação, tem para nos perguntar. Cássio, há na Bíblia alguma correlação entre desastres naturais e uma ação direta de Deus? Pois é, eu dei 2 chutes aqui. Eu não entendi a pergunta dela. Há na Bíblia alguma correlação entre um desastre natural e a ação de Deus? Eu dei 2 chutes aqui do Antigo Testamento, o pastor Cássio citou do Novo Testamento, né? Eu citei dilúvio e Sodoma e Gomorra. E você citou Lucas. Jesus, né? Lucas 13. Lucas 13. Mas o que vocês entendem? São correlações entre desastre natural e ação de Deus? Pastor Carlos parece que acha que não, né? Sim, conforme eu disse, eu vejo que não. Eu vejo que não existe relação de desastres naturais como sendo causados pelo próprio Deus. O mundo que a gente vive é um mundo inseguro, e não é o papel da religião transformar esse mundo inseguro no mundo seguro. Nós podemos perceber que pela desobediência, pela falta de reconciliação do homem com Deus, o homem ele pode provocar, como o pastor disse,
existe o limite, né? Eu me lembro, há alguns anos eu fui em Marataízes, que é o litoral do Espírito Santo, eles construíram casas, avenidas muito próximas à praia. E a água estava invadindo. Eles tiveram um trabalho dificílimo para poder recuar, né, a água. Teve que trazer um barco, um navio. Então, a ação do homem, ela pode provocar, sim, desastres, mas não é, eu não percebo, eu não vejo na Bíblia como sinais da punição de Deus. Quando você citou a questão de Noé, é uma forma de ver, entendeu, Cássio? Eu vejo muito mais a graça de Deus ali, poupando a vida, do que a punição de Deus. É uma forma da gente fazer uma leitura. Alguém pode olhar para o texto e ver apenas a punição de Deus. Eu prefiro olhar, vendo um Deus que recomeça. Eu vejo os dois. Né? Um Deus que... Eu vejo a punição de Deus e vejo o resgate de Noé. Porque assim, eu volto a dizer, Cássio, que Jesus tem que ser a nossa chave hermenêutica. Quando Jesus ele trata a questão da parábola do joio e do trigo, é porque a gente, às vezes, na catástrofe, a gente tenta fazer a comparação dos maus e dos bons. E Jesus, ele rejeitou essa possibilidade. Ele disse que somente quem pode fazer a distinção entre o joio e o trigo é Deus. Mas eu acho que numa catástrofe natural, quando morrem justos e injustos. Agora, eu não considero, não é que eu não considero, eu creio que tem base bíblica para dizer que a morte do justo assim como Paulo dizia, eu prefiro morrer que estar com Cristo. Quando, por exemplo, um justo que morreu no tsunami, que foi uma catástrofe natural, né, coisa que vem lá do fundo do oceano, né, um terremoto do fundo do oceano, que gera tudo mesmo, gera aquela onda. Morre justo e morre injusto. O justo que morre, ele vai estar com o Senhor. Eu não vejo é óbvio que a perda, a dor e tudo mais é terrível, mas para ele, né, ele vai estar com o Senhor, porque eu não sou daquela tese, quem é justo vai estar, como é que é? Preservado, vai ter, sabe? É um super-homem gospel. Eu não creio assim. Super-homem gospel é bom. Né? O Isaú, me chamo Isaú, atualmente eu estou em Belo Horizonte, mas sou de Manaus, estado do Amazonas. Ele está fazendo uma pergunta. Isso, Deus ainda executa juízo nos dias de hoje? Assim como no caso de várias nações do Antigo Testamento? Boa pergunta, Isaú. Boa pergunta. Boa pergunta. E a resposta? Eu dei o exemplo de Almolonga, assim, que assim, em termos contemporâneos é o que eu me lembro agora. Né? Que é um exemplo assim, que eu acho interessante de um lugar que, se bem que nós vamos pegar pelo oposto, né? Não é um lugar que experimentou um juízo divino, mas um lugar que saiu do juízo divino, saiu do desagrado, né, e foi para a bênção. Né? Fora isso, eu não me recordo assim, de nenhuma outra situação. Agora, voltando na pergunta que você fez na abertura aqui do segundo bloco, se a Bíblia tem alguns relatos. Eu acho que tem vários, né? O dilúvio, Sodoma e Gomorra, as pragas do Egito, que aos olhos dos egípcios, né, aos olhos das pessoas daquele tempo, foram desastres naturais terríveis. Sim. Né? Sim. Foram desastres naturais terríveis. Exatamente, quer dizer, foram coisas assim, mudanças na natureza, coisas espantosas. A seca nos dias de Elias, né, que foi uma seca de 3 anos. Né? E tudo isso aponta, assim, né, esticando um pouco mais o assunto, tudo isso aponta para o período que a gente chama de tribulação, onde os desastres naturais vão ser coisas assim, absolutamente terríveis. Que vai acontecer ainda. Que vão acontecer ainda. Ou seja, naquele período de 7 anos, né, que nós cremos, que serão 7 anos, realmente a natureza vai passar por transformações radicais e vai ficar muito claro que aquilo ali é uma manifestação da ira de Deus. Tanto é verdade que Apocalipse capítulo 11 diz assim, chegou a hora de destruíres os que destroem a terra. Né? Ou seja, as catástrofes naturais, elas são também uma resposta, não é bem a palavra resposta, mas uma consequência da maneira que o próprio homem tem tratado a natureza, que é uma obra de Deus. Isaías 24 diz assim, né? A terra planteia e se murcha, né? Porque os homens quebram a aliança. Ou seja, muito do que nós vemos, né, o suposto aquecimento global, né, eu fiz uma pesquisa, antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisa, achei curioso.
Estatisticamente, a quantidade de terremotos, ela aumentou quase que num fator de 20, desde que isso tem sido registrado há 2.000 anos, né? Desde 2.000 anos que tem sido feito o registro da quantidade de terremotos. Então, a quantidade, pelo menos estatística, de terremotos tem aumentado nos últimos séculos, né? Até aproveitando esse gancho, é interessante ele tocar nesse assunto, é porque eu também li essa pesquisa. Mas a quantidade de sismólogos, aparelhos que medem o tremor da Terra também aumentou. Então, eu vejo que desde quando o mundo foi criado, existem terremotos. Uhum. As placas tectônicas, elas divergem, convergem. O que mudou não foi o aumento, foi a capacidade que o homem teve de medir isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Lembrando, Cássio, a gente está tentando aqui responder essa pergunta se os desastres são causados pela punição de Deus. Lá, o próprio livro de Apocalipse, quando fala das trombetas, fala que 1/3 do mar vai morrer, 1/3 da vegetação. Isso são anúncios, né? É como se Deus estivesse alertando ao homem da vinda de Cristo, da volta de Cristo. Aí sim, eu vejo. Só que esses desastres é causado pela própria ambição do homem. Então, quando eu disse que a maior catástrofe foi Deus entregar aos homens as suas paixões, porque tudo que a gente vê é provocada pela essa ambição, pelo pecado do homem de querer mais, de querer produzir mais, e de não plantar, de não proteger as nascentes, de não ter cautela nas construções. Então, é um tema muito interessante, mas também que a gente tem que ter essa consciência de que desastres naturais também aumentou. Hoje a tsunami que teve recentemente no Japão foi a primeira vez que ela foi conseguida ver ao vivo. Ou seja, o avanço tecnológico, ele produz isso também, né? Permite, né? Boa tarde, sou a Carol, da Igreja Metodista de Cachoeirinha. Concordo com o pastor Carlos e, além disso, acredito que as catástrofes da natureza são causadas por ações imprudentes dos homens. Abraços. Obrigado, viu, Carol, pela sua mensagem. Outra pessoa que manda mensagem é a Cíntia Fernanda de Moura. Obrigado, Cíntia. Eu acredito que as catástrofes são permissão de Deus, mas não ordem de Deus. Estou errada? As pessoas têm uma capacidade de fazer perguntas difíceis. Mas eu volto a dizer, eu bato na minha tecla aqui, por exemplo, eu volto para o dilúvio. Que ação humana, que eu digo assim, ação ecológica, igual eu lembro do Al Gore, né? Aquele que foi norte-americano, que fez aquele negócio do aquecimento global. Aí fala assim, há uma relação direta, o gás do aerosol provoca e tudo mais. Mas pô, 5, 6 mil anos atrás, que ação humana, que eu digo assim, no quadro natural, de um ar-condicionado ligado, de um aquecimento global, provocou o dilúvio. O dilúvio foi provocado, a Bíblia diz, Deus provocou o dilúvio. E Deus ainda falou, dessa forma eu não vou destruir a terra, não vai ser mais com água. Né? Sim, é verdade. Entende? Porque, pelo que eu já vi descrição do dilúvio, parece que foi um rompimento de cima e de baixo. Parece que veio água do céu, mas também veio água de baixo. É um negócio assim, surreal. Eu não consigo ver, cito o caso do dilúvio, uma correlação direta entre o que aconteceu e uma provocação do homem no quadro natural. O homem provocou por causa do pecado. Sim. Porque tudo de mal que acontece na humanidade hoje é consequência do pecado original, lá do Éden, porque a gente tinha que guardar o jardim, cuidar direitinho, não cuidamos, né? Pecamos, aí o que acontece? Estamos colhendo as consequências do nosso ato, né? Me incluo aí em Adão, né? E sobre a promessa com o arco-íris, eu acho que é exatamente isso, dessa forma não vai destruir de novo, não. Embora tenha uma turma aí que roubou o arco-íris para eles, achando que só eles que estão mirando. Oi, pessoal, sou a Bianca de Nova Londrina, no Paraná. Acredito que Deus nos permite certos acontecimentos para que possamos despertar para a condição das nossas almas. Infelizmente, muitos passarão pela vida e nunca se perguntarão para onde vão suas almas, até que uma tragédia aconteça. Deus realmente não quer isso para os seus filhos, pois Ele deseja salvação para todos. E quando não vamos pelo amor, vamos pela dor.
mas Deus é perfeito e Ele só quer o nosso bem. A nossa querida Bianca está vendo aqui também o desastre natural como uma forma de Deus mostrar algo para as pessoas. Sim, isso é um fato. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Vocês concordam com a Bianca? Bom, eu concordo com o que ela falou, né? De que é uma maneira de Deus mostrar algo, né? Lógico. Agora, eu discordo dessa frase, chavão, né? Você não vem pelo amor, vem pela dor. A gente só vai pelo amor, né? Né? Só permanece pelo amor. Só permanece pelo amor. Mesmo quando Deus bate, é por amor, né? Por incrível que... Falando sofrimento, exatamente. Eu só queria fazer abrir um pequeno parênteses, né? Nós não podemos nos esquecer que desde o Calvário nós estamos na era da graça. Eu acho que isso é importante também nós lembrarmos dessa discussão. Porque apesar de eu mesmo, eu próprio citei Deuteronômio alguns minutos atrás, mas eu faço questão de lembrar que aquele é um pacto que Deus tem com Israel. Não é um pacto que ele tem com a humanidade, ele tem um pacto com Israel, né? Então aquela questão de seca, peste, não sei o quê, por consequência da desobediência, é um pacto com Israel. Se Israel desobedecesse, ia acontecer aquilo ali. Deus nunca falou isso para a igreja. É isso que eu pergunto. Né? Não se estende à igreja? Não. Mas tem um cântico, eu gosto muito de corinologia. Eu faço corinologia. Corinologia. Tem um que faz assim, sobre tua tenda, meu irmão, não vale encantamento, sobre tua tenda está a bênção do Senhor, a sombra dos seus... É uma citação de Antigo Testamento. Certo. Aí no meio da música de tenda do teu irmão, meu irmão, fala, sobre sua vida, meu irmão, e muda. Quer dizer, é uma mudança de Israel para a igreja, então não vale? Literalmente não, né? Quer dizer, faço questão de frisar que é minha opinião pessoal. Sim. Né? Os pactos que Deus tem com a igreja são pactos para coisas espirituais. Né? As coisas físicas estão proibidas? Não, lógico que não. Né? As bênçãos materiais estão vedadas à igreja? Não, lógico que não. Né? Mas elas não são a prioridade, diferente de Israel. Todas as promessas que Deus fez para Israel são para este mundo. Deus nunca prometeu nada no além para Israel, é para este mundo. Vai ter coisa que ainda vai acontecer aí, porque você prometeu. Exatamente. É uma das razões. Quer dizer, Deus nunca prometeu céu, paraíso para nenhum israelita. Ele prometeu coisas aqui, nesse mundo, nessa terra. Né? Para a igreja, não. A igreja é um outro nível, é a prateleira de cima. Né? Então, o que eu quero corrigir, ou não corrigir, ou melhor dizendo, acertar, né? Quando eu falei que os desastres naturais podem ser uma manifestação divina, foi exatamente naquele sentido que eu expliquei, de simplesmente Deus exercendo o direito dele de mostrar, não só para a igreja ou para os crentes, mas para toda a humanidade, que há uma ordem moral no universo e que ele está zelando por ela. Certo? Então, há ocasiões em que os desastres naturais, eles são exatamente para chamar a nossa atenção para isso. Né? É nesse sentido. Agora, que pelo fato da pessoa ter pecado, vai brotar um vulcão no quintal dela, não, isso não existe. Pastor Carlos, no caso aqui da Bianca, se não vai por amor, vai pela dor. Olha, Bianca, eu gostei da frase, não estou criticando não, tá? Só estou querendo polemizar mais um pouquinho aqui. Voltando ao assunto, o caso que eu falei anteriormente, quando, não sei se pegou o áudio, né? Mas quando as torres caíram, em 2001? 11 de setembro. 11 de setembro de 2001, o que aconteceu? Depois daquele evento, as igrejas nos Estados Unidos, elas superlotaram. Porque as pessoas estavam com medo disso, né? Eu até estava dizendo aqui, nesse período, de que perguntaram onde estava Deus em toda aquela catástrofe, né? E aí a filha de Billy Graham disse que Deus estava na ação dos médicos, então Deus podia ser visto ainda que houvesse aquela catástrofe. Mas as pessoas foram para os templos, elas foram e durou pouco tempo. Né? Um ano depois estava vazio de novo. Exatamente, o medo, ele nunca é um fator para fazer com que as pessoas permaneçam. O próprio Jesus disse que nós permanecemos em amor nele, né? Joia. Quem está mandando mensagem? Nossa, gente, está muita mensagem, glória a Deus, está bom demais aqui. Ó. O Charles, de Madrid, sempre ligado. Ô Charles, o seu sobrenome é Madrid ou você está em Madrid? Se estiver em Madrid, um grande abraço aí a todos os espanhóis. Porque eu tenho, por exemplo, conhecidos que o sobrenome é de Madrid.
mas o Charles está sempre ligado aqui. Bom, e as pragas com Moisés e o faraó? Né? Ele mandou a mensagem às 12h38, acho que depois que ele mandou, você mencionou aí as pragas do Egito, né? O pastor diz das leis morais e espirituais que regem a criação. Elas por si mesmas nos guiam à vontade da criação de Deus, e se saímos dessas leis, somos punidos ou pagamos as consequências por quebrarmos a lei. Logo, a lei nos quebra. Creio nos 2 pontos, que Deus fala por essas catástrofes e também são consequências da transgressão da ordem da criação. Brigadão, querido Charles, de Madrid. Depois você manda aí para saber se é de Madrid mesmo. Madrid é a cidade de Madrid, né? Boa tarde, meu nome é Risoleta, sou de Betim, Minas Gerais. Acredito que o homem tem uma culpa e não Deus. Deus nos deu a terra para ser cuidada. Porém, um homem com a sua ganância auto se destruíram. Deus é amor, ele permite o homem fazer suas escolhas, apesar que não seja da vontade dele. O que vocês pensam do que a Risoleta disse, gente? Bom, Cássio, quando nós falamos em princípios, eu vejo que quando Deus cria, ele já estabeleceu uma regra. Essa regra está envolvida com o princípio da física, gravidade, enfim. Quando ele criou tudo, ele estabeleceu princípios, uma ordem. E exatamente quando o homem começa a quebrar esses princípios, vêm as catástrofes, né? Vêm os desarranjos. Eu tenho plena certeza, se o homem tivesse acesso no passado, de que ali no Japão tivesse o maior índice de convergência de placas tectônicas, não havia sido construído o país do Japão ali onde é. Infelizmente, essas informações vieram depois. Percebe? Então, eu vejo que essas leis elas já foram quebradas. Então, a gente tem que diferenciar, porque se uma nação pudesse quebrar uma lei moral, uma lei espiritual, esse mundo já estava acabado há muito tempo, né? Se fosse, né, para quebrar, eu acho que tanta maldade, eu acho que o homem já tinha sido extinto, né? Einstein, perguntaram para ele o que ele achava de como seria a Terceira Guerra Mundial. Ele falou assim: a Terceira Guerra Mundial, eu não sei não, eu sei como será a quarta, que será com pau e pedra. Então o homem está se autodestruindo. Perfeito. O Ednei diz assim: paz, amados, mande uma saudação para os irmãos de Santa Rita do Sapucaí. Parece que é o Vale do Silício do Brasil, não é isso, Santa Rita do Sapucaí? Nesse tema de hoje, eu creio que quando acontecem essas catástrofes, é Deus sim chamando a atenção do homem para si, porque o homem tem se esquecido de Deus. Eu agradeço muito, viu? Muitas mensagens chegaram aqui. A Cristiane, o Francisco e a Ângela, que são de Curitiba, terra linda. Quero agradecer todos. Oi? São os meus pais. Os pais aqui do pastor Carlos, lá direto de Curitiba. Obrigado, queridos, pela mensagem. Obrigado, pastor Carlos. Pastor Herbert, muito obrigado. Muito obrigado a você que participou desse bate-papo sobre desastres naturais. E eu convido a você, na segunda-feira, de novo, 12h15, mais um bate-papo. Tenha um ótimo final de semana, que Deus te abençoe, te guarde e até segunda. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.